chegamos ao final de Blue Period. Yaguchi consegue passar na Universidade de Tóquio, porém, esse é só o começo. Afinal, uma obra de arte só termina no momento em que você desiste dela. Blue Period, episódio número 12. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E chegamos, infelizmente, ao final da primeira temporada de Blue Period. Pra você que não sabe onde assistir, vou deixar o link aqui embaixo. E ao final dos comentários sobre como foi esse episódio pra mim, eu gostaria de falar de Blue Period como um todo, tá? Todo o anime que eu assisti, o que eu achei e tudo mais. Então, não se esqueça, fica até o final. E bom, gente, no finalzinho do segundo dia do exame, o Yatora começou a jogar o óleo em cima do seu caderninho. E ali o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo um dos rascunhos que eles têm que manter no caderno, que faz parte, logicamente, do exame que ele está prestando. Então ele pega e quando ele joga o óleo, o papel ele fica meio que translúcido, né? Ele começa a ficar igual aqueles papéis vegetais que a gente utiliza na escola, às vezes, quando a gente coloca ele em cima, que ele é bem transparente e tudo, aí você vai lá e só desenha os negocinhos. Ele desenha lá uma pessoa, essa pessoa que seria o seu verdadeiro eu, que é o que ele tá querendo transpassar através da sua pintura a óleo, e depois dali ele termina o segundo dia, e aí depois ele vai andando junto com o Yotasuke-kun até o lugar onde eles vão sair, né, tipo, cada um vai pra um canto, tal, e essa é uma conversa interessante porque o Yaguchi ele olha pro Yotasuke-kun e fala assim, mano, você deve estar super confiante, porque você é o cara, tá ligado? Só que aí ele diz, não tô confiante não. Você que parece estar mais confiante. Sabe por quê? Porque o Yaguchi, quando ele tenta, vamos falar assim, uma loucura ali no meio do desenho, dá a sensação de que ele está confiante, mas ele não tá tão confiante assim. Na verdade, ele tem muitas inseguranças. É sobre isso que ele vai tratar o desenho. E ele vai meio que mudar o tema, mais ou menos ali, de como ele estava fazendo. Porque ao invés de ser o verdadeiro eu, tipo a nudez, o verdadeiro eu, ele vai mudar isso. Ele vai transformar como a nudez é algo lamentável, é algo tipo que deixa a gente meio desconfortável e é por isso que as roupas servem para cobrir isso e a gente não se sentir tão lamentável. Porque todos tentam esconder a sua real natureza, né, a sua nudez, através das roupas que ocultam isso e as pessoas se fecham ali. Então, é mais ou menos sobre isso que tá falando a obra do Yaguchi, né, passando para as outras pessoas. E é aí que o Yaguchi começa a encontrar onde que ele vai se destacar no seu desenho. Porque ele pode não ser igual a Mori Senpai, ele pode não ser igual a Ryuji, ele pode não ser igual o Yotasuke-kun, só que ele pode ser ele mesmo e usar isso ao seu favor, usar essa insegurança a seu favor na hora de fazer o desenho. E eu gostei muito porque quando ele tá saindo de casa pro terceiro dia, né, a mãe dele chega pra ele, a mãe dele que ainda foi meio receosa assim no começo, quando ele falou que ia prestar pra Universidade de Tóquio de Artes e tal, ela chega nele e fala assim, ó, eu sei que é muita pressão, eu sei que tá difícil assim, e ela tá meio apreensiva por ele, ela tá torcendo por ele, e aí ela pega e simplesmente bate no peito dele e fala assim, se divirta, Yatora. Foi muito legal essa cena, porque ela estava muito motivada, principalmente pelo que o Yatora tinha desenhado lá no começo, quando ele desenha ali a mãe dele, né? Como ele percebeu a mãe dele através do desenho e como ele pôde perceber as diversas nuances, as mãos calejadas, esse monte de coisa. Então eu gostei muito desse incentivo. É então que o Yatora chega lá no exame, né? Continua, né, fazendo seus desenhos. E o legal é que ele junta o que ele tá pensando sobre ele mesmo, junto com o próprio desenho, fazendo o desenho de outra pessoa. Muito legal essa conexão que ele fez, principalmente ao usar a nudez como algo não confiável, que é como ele mesmo se sente, ele não se sente uma pessoa confiável, a pintura não passa essa expressão de confiabilidade e é algo que ele vê como lamentável. E ele vai usando todas as coisas que ele aprendeu através do seu esforço, através das suas pesquisas e estratégias, e aí ele vai lá e vai mandando ver no desenho, vai tentar deixar o desenho um pouco mais tridimensional. E eu gosto dessa parte porque ele começa a falar sobre ele ser verdadeiro com ele mesmo, que é a única coisa que ele pode fazer nesse momento é isso. É como se ele entrasse num mundo vazio onde só existisse ele mesmo e só dependesse dele mesmo naquele momento, sem olhar tanto para os outros. Então que ele começa ali, continua fazendo seu desenho e tal, e isso fica ainda melhor quando eles vão comer, e aí o Yotasuke-kun chega pra ele e fala, mano, percebi que você melhorou pra caramba, tipo, o seu desenho, ele tá passando a sensação de verdadeiro eu com a nudez e tal, né? E aí, mano, por que que o Yatora chora nesse momento? Vocês conseguem entender? Bom, simplesmente porque alguém notou o real sentido do seu desenho.
Ele conseguiu perceber o que o Yatora estava querendo passar com aquilo. E por isso ele chora. Não foi só porque ele melhorou bastante e tudo mais. E ele foi reconhecido por alguém que ele tem um certo status pro Yatora. O Yatora vê ele como um gênio, vê ele como um cara especial, um cara, vamos falar assim, que foi escolhido pela arte. O cara que, mano, não precisa se esforçar tanto porque o cara já é bom. Mas o ponto principal é que ele conseguiu perceber todas as inseguranças e o que a pessoa estava querendo passar através da pintura. Então por isso ele fica super feliz, volta lá pro desenho, continua lá fazendo os bagulhetinhos, e é aí que ele mostra que ele tem fé na própria arte. E vocês se lembram lá atrás, quando a Oba Sensei ela ficou meio assim, tipo, peraí, ele ainda tá confiante mesmo depois de ter ficado doente no primeiro dia do exame? E aí se conecta com o que ela vai falar agora nesse episódio, quando ela diz pro Yatora que a arte, ela só termina, ela só acaba quando você desiste dela. A sua obra de arte, ela só acaba quando você desiste dela. E o Yatora em nenhum momento ele desistiu, mesmo lá no comecinho do exame. E ao explicar ali nos seus cadernos sobre como que ele formulou o desenho e tal, cara, isso é muito legal porque uma frase me chamou muita atenção ali. Porque através da arte, dali da pintura que ele faz, ele expressa mesmo as partes que normalmente você ocultaria. Ou seja, a parte que ele tá ali como humano, esquece o desenho, ele ocultaria que ele tá inseguro, que ele não tá confiante e tal, mas na arte ele consegue se expressar. E é nisso que ele consegue mostrar além do que ele é, ou além do que as pessoas podem ver sobre ele. Muito legal essa parte, termina o exame, todo mundo vai embora, só o Yatora comeu lá com Hashida, porque a Kuana foi embora. E eu entendo, né? Todo mundo ali tá meio nervoso e ninguém quer falar sobre o exame, né? E aí fica naquela tensão e a pessoa quer um pouco, sabe, ter aquele sentimento de, pô, vou relaxar um pouquinho. Depois de tudo, as erupções sumiram do Yatora, então realmente era o estresse que ele tava passando. E aí a gente tem uma conversa ali entre os amigos dele, tem também a aparição da Ryuji junto com a professora lá de artes e tudo. A Ryuji, ela confia muito no Yatora, né? E aí beleza, os amigos dele, cara, eu achei muito legal porque todos eles ficaram muito felizes, principalmente quando ele foi aprovado, mas mesmo antes disso, o pessoal já estava muito confiante sobre ele, saberia que ele gostaria de passar, e eu gostei que deram destaque também pro Koi, que é o outro amigo que eles têm ali, que tá querendo seguir no ramo culinário e tal. Então, cara, eu achei demais ali, todos eles se dando apoio. Quando eu pensei que esses amigos, eles tipo, meio que iam largar o Yatora de vez, assim, tipo, sai pra lá, agora você foi pro mundo das artes, você saiu de perto da gente, então que se lasque, né? Mas não, os caras foram até o fim junto com ele ali e achei isso muito maneiro. Bom, legal também a conversa que ele tem com a professora, quando ela pergunta como ele acha que foi ali no teste e tudo, ele fala, pô, percebi que eu tenho várias coisas pra melhorar. E não era no sentido de ser, tô querendo pagar uma aqui de humilde e tal. Na verdade, ele percebeu as falhas que ele teve, o que aconteceu que ele poderia melhorar. Então, assim como ele estava, quando ele estava tentando desenhar ali o corpo nu, o dele mesmo, né? E ele percebe as partes que são mais feias ou as partes mais bonitas, ele percebe isso tudo através do exame que ele fez, onde ele poderia melhorar, onde ali estava meio feio, onde ali estava... Entendeu? Fazendo essa conexão assim, eu gostei bastante. Ele chega lá no dia do exame pra ver a lista de aprovados, né? E aí, mano, a Kuana acaba aparecendo no meio do caminho. Eu fiquei muito triste por ela, velho. Fiquei muito triste. Porque quando ele vai lá, ele vê, ele passa. E eu fiquei super feliz por ele, porque eu vi que ele passou e tudo. O Yotasuke-kun também passou. E uma amiga da Yuka também passou, uma menina que curtia muito as paradinhas dela lá, que eu não lembro o nome dela. Mas a Kuana não passou. E é triste esse momento porque ela fica meio que aliviada e feliz. Você percebe que ela fica feliz que o Yatora passou. Só que ela tá tão triste por ela mesma que ela fala assim, não, eu tenho que ir num show e tal. Que realmente ela foi num show, mas ela precisava desfocar a cabeça dela. E ela fica muito triste quando mostra ela lá junto com a irmã dela saindo do show. E ela falando, pô, não passei, mano. Poxa, não passei. Cara, foi bad vibes, o bagulho foi triste demais vendo ela não passar. E eu falo isso não é nem porque ela era uma das melhores ali desenhando, mas porque a personagem ela realmente conseguiu me cativar pra caramba. Ela passou da primeira parte, mas não passou, infelizmente, da segunda parte. Ela vai tentar a próxima no ano que vem. Provavelmente ela vai cortar o cabelo, porque o japonês quando sei lá, eles se decepcionam, levam fora alguma coisa assim, sempre faz isso, né? Bom, o Yatora vai encontrar com a Oba Sensei, a Oba Sensei vai tirar uma foto, ela vai falar essa frase que eu falei logo no começo do vídeo, né? Que quando você desiste da obra de arte, ali termina tudo. Mas se você não desistir até o final, você continua tentando e você pode conseguir. Não é uma certeza, mas você pode conseguir. Bom, terminando ali o episódio, o Yatora vai refazer o seu desenho, como foi que ele fez e tal, e aí
E aí a professora vai conversando com ele, eles estão conversando, aquele antigo professor que tinha chamado ele pra fazer outro tipo de faculdade chama ele lá, e aí aparece a Mori Senpai. Pô, mano, o olhar de felicidade dela falando, pô, essa pintura tá muito maneira, eu gostei demais, assim, e ali se encerra o anime. Bom, gente, vamos lá. Esse episódio, assim, não teve tantas coisas, assim, que eu gostaria tanto de comentar. Eu acho que você tem que juntar um todo agora, porque a gente chegou no episódio final, e fazer um balanço do que você mais gostou, do que você não gostou. Bom, então eu vou começar pelas coisas que eu não gostei em Blue Period. Primeira, a animação. Acho que a animação em certos momentos não estava tão bonita, também não precisava, mas poderia ser um pouquinho melhor, concordam comigo, né? Segunda coisa, às vezes a trilha sonora não conseguia me levar ao ápice do negócio todo. O que conseguiu me levar ao ápice foi realmente o roteiro, as frases, tudo que foi utilizado, e isso é muito mais mérito de quem fez a obra e de quem fez o roteiro da história ali, que formulou, porque cortam várias partes do mangá, do que a animação e a trilha sonora que não ajudaram tanto. Tirando isso, o anime em um todo foi muito bom. Ele mostra vários aspectos assim, não só de artes, mas até mesmo da vida, como trabalhar em algo que você gosta e às vezes você gosta, mas você tá cansado de fazer aquilo também, porque você se cansa como pessoa. Não é porque você ama fazer aquilo que você vai conseguir fazer até o final. Mostrou as diversas frustrações, diversas coisas que acontecem no meio do caminho, diversas coisas que podem acontecer com qualquer pessoa, seja ele um gênio ou não. Por exemplo, a Kuana era uma ótima desenhista e tal, ela mandava muito bem, mas ela falhou, ela não conseguiu passar. Isso significa que ela é ruim? Não, mas ela não passou. O Yatora, que era um cara que começou a desenhar há pouco tempo, esse cara passou. Não significa que ele é melhor ou que ele é pior, significa que ele passou. Aquela prova é um teste, é muito natural que isso aconteça. Mas esses fracassos são as coisas que fazem a gente conseguir prosseguir, ir adiante e se conhecer melhor. Através do fracasso da Yuka, ela pôde perceber o caminho que ela deveria trilhar, mesmo enfrentando as diversas dificuldades que ela encontra na casa dela. A gente viu outros personagens sendo muito bem trabalhados, como a Kuana, o Yotasuke-kun, a própria Mori Senpai, que é uma pessoa que, por exemplo, não passou na Universidade de Tóquio. Ela passou em outra universidade. Então não necessariamente você precisa passar na faculdade mais top do mundo para ser um grande pintor, um grande personagem e tal. E a mesma coisa serve pra pintura, pra música, pra, sei lá, pra qualquer outro curso que você pensar aí. E eu gostei muito como a obra ela foi orgânica e natural, né? Mostrando o Yatora. É um personagem que eu me identifiquei demais, então todas as partes dele de insegurança, não se sentir confiável e conseguir expressar isso através da sua pintura, do seu desenho, eu acredito que isso me motiva muito. Então acaba que eu gosto muito do personagem por conta disso, porque ele trabalha coisas reais que acontecem na vida e talvez pela experiência da autora do mangá ter sido tanto na parte de artes, ela ter vivido aquilo, experienciado e mostrado pra gente sem poderzinhos, sem técnicas magistrais, ela conseguiu passar de uma forma tão natural que mesmo quem não é do mundo da artes, de pintura ou de não sei o que, você consegue se identificar com cada um deles e com cada situação que acontece. Sendo quando você acaba ficando meio arrogante, achando que você é o bonzão, porque todo mundo tem um momento que passa a pensar assim, tem um momento do seu ego que fica lá no alto, tem um momento onde você se sente um merda, tem um momento que você fala assim, pô, mano, eu sou muito zoado, eu sou feio, eu sou... Mano, entendeu? Então tem vários momentos que ele consegue trabalhar na obra. Esse episódio final, mais uma vez, provou isso. E o meu momento especial desse episódio final foi o Yatora chorando por alguém ter percebido a sua arte. Quando a pessoa percebe a sua arte, percebe a origem daquilo, e ela não olha só, poxa, que legal a sua música. E sim, ela olha, poxa, sua música foi muito boa, por isso. Eu notei que aqui nessas frases você utilizou tal coisa. Eu notei que a sua história tá parecendo contar tal história aqui e tal, me identifiquei. É isso que dá sentido para a arte. É você ter a sua arte demonstrada para as pessoas e as pessoas sentindo a sua arte e conseguindo expressar esse sentimento. Trazer um sentimento de alegria, um sentimento de tristeza, um sentimento do que for. Você se identificando com ela é o ponto importante da coisa. Você se identificando comigo, por exemplo, falando aqui sobre as suas experiências, sobre quando você ficou estressado e acabou tendo coceira e esse monte de coisa, quando você passou por uma situação difícil, assim como eu também passei, mesmo que ela não seja igual, mas seja parecida, ou mesmo não precisa nem ser igual, mas que seja uma situação que a gente pode conversar, a gente pode trocar uma ideia,
isso faz com que o anime ele entregue de uma forma incrível, sabe? Quando ele faz com que a gente se identifique com ele. Então, acho que foi essa a proposta principal do negócio, além de mostrar tudo através da arte, você conhecer um pouquinho mais sobre pintura, como que funciona e tal, como é difícil, você acaba também se motivando, mesmo para aquelas pessoas que acabaram fracassando, como a Sakuraba, que é uma pessoa que apareceu lá atrás, ela não tem tanta importância, porque ela não aparece tanto nesse sentido, mas ela tá ali como prova de uma pessoa que não tem condições de pagar uma faculdade, mas continua tentando. A gente tem a prova da Kuana, que tem uma certa condição aparentemente, mas vai continuar tentando, mesmo ela tendo sido reprovada, porque isso não é garantia de nada. A gente tem prova do Yatora, que foi um cara que foi super esforçado e conseguiu passar. A gente tem a prova de um gênio que conseguiu passar. Então você tem várias pessoas diferentes e tudo, e foi tudo bem construído, cada personagem. Eu acho que, cara, foi demais, foi uma das melhores obras que eu já vi, assim, tipo, da vida mesmo. Eu pretendo talvez ler o mangá, mas aí é algo meio complicado, porque aí falta um pouquinho de tempo, né? Mas vamos ver no que dá. De toda forma, o anime foi muito bom, gostei muito do final, gostei muito dele como um todo, assim, me emocionei, chorei. Fiquei feliz. Nesse episódio final eu fiquei muito feliz. Dá vontade de chorar só de alegria. E, meu, só trouxe coisa boa, assim. Só trouxe bastante ensinamento e conseguiu trazer o principal: identificação. Eu consegui me identificar, eu gostei por conta disso. Gostaria muito de saber que parte que vocês se identificaram mais no anime como um todo. A parte que eu mais gostei, assim, do episódio final foi do Yatora chorando e tal, mas minha parte principal com certeza vai ser da Yuka e a situação que ela passa ali, além do próprio Yatora também, que foi um personagem que eu me identifiquei muito, mas a parte que ficou gravada na minha memória foi ela e ele saindo, no episódio 10 ou 9, se eu não estou enganado, onde o Yatora ajuda a Yuka e ela também, de uma certa forma, ajuda ele. Bom, essa foi a parte que mais ficou gravada assim na minha cabeça. Gostaria de saber qual parte foi de vocês, qual personagem vocês gostaram, se identificaram e, bom, de toda forma, me comentem aí o que vocês acharam sobre tudo. Desculpa se o vídeo acabou ficando muito longo, tá? Ah, quase esqueci. Abertura e encerramento, os dois são muito bons. Tanto em animação, gostei muito do estilo da animação, tanto na proposta da música, que também é muito boa, é muito viciante e é muito gostosa de escutar. Beleza? Mano Joe tá fazendo. Até uma próxima. Fui, valeu.